Graça e paz, irmãos, da parte de Cristo, amém? Amém. Quero convidar os irmãos desde já a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 2, versos de 1 a 12. Primeira Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 12. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte assunto: a igreja que eu quero versus a igreja que eu sou. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Existem em todos nós uma tensão, uma luta entre dois pensamentos que são contrapostos. Linhas tênues que transitam na mente humana, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas. Eu estou falando sobre a tensão entre aquilo que eu quero receber e aquilo que verdadeiramente eu consigo oferecer ao Senhor. Ou melhor, aquilo que eu ofereço ao Senhor. A tensão entre aquilo que eu espero da vida e a postura que eu ofereço à vida, diante das minhas atitudes. Existe em nós uma expectativa, poderia dizer, perigosa, uma expectativa perigosa, acerca do que nós merecemos receber. Porém, muitas vezes, não paramos e pensamos no que nós temos oferecido, no que nós temos feito diante de Deus. Deixa eu ser mais claro, deixa eu ser mais direto. Eu construo um padrão da igreja que eu quero e eu vou em busca desta igreja. Eu busco a igreja que eu quero. Mas eu tenho, de verdade, muitas vezes, extrema dificuldade em reconhecer a igreja que eu sou. O que eu tenho feito, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Por isso, 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 12. Molhei um pouquinho aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 12. É um texto um pouco longo, mas nós vamos ler todo o texto sagrado. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram
porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros e passageiros por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticaram boas ações. E assim, louvem a Deus no dia de sua vinda. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lida, que é viva e que tem o poder de falar aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, a minha vida para falar à Tua igreja, para falar ao Teu povo, para falar a todos aqueles que nos acompanham neste momento. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja que eu quero versus a igreja que eu sou. O texto que lemos é um texto desafiador para todos nós. O texto que lemos é um texto que nos sacode, que mexe conosco, que nos traz para a realidade de que o pronome que define a igreja de Jesus é a primeira pessoa do singular. Sou eu mesmo. A responsabilidade pessoal é aqui vista sem nenhum tipo de rodeios. O texto ele é muito direto, ele é muito verdadeiro quando fala conosco. A palavra de Deus hoje nos ensina que existe sim uma responsabilidade pessoal de construirmos a igreja de Jesus, de caminharmos com a igreja de Jesus. E essa responsabilidade envolve desejos, objetivos e uma direção que fundamentam o nosso relacionamento com Deus, que fundamentam a nossa relação com o Senhor Jesus. E o primeiro objetivo que o apóstolo Paulo nos ensina é a liberdade, o desejo de liberdade. Sim, eu quero ser uma igreja livre. Todos nós queremos ser uma igreja livre. Ao invés de viver a vida procurando uma igreja livre de pecado, livre das mazelas, eu preciso ser uma igreja livre de pecados. Eu preciso ser uma igreja que luta contra os pecados. A igreja que eu quero ser é uma igreja que deseja liberdade. É uma igreja despojada do pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos lutar por uma igreja que precisa se despir e eliminar os pecados das nossas vidas. Uma igreja leve, uma igreja livre da velha natureza pecaminosa. Se você acompanhar lá no primeiro verso do capítulo 2 de 1 Pedro, você vai ver que lá existem, ali naquele primeiro verso, algumas atitudes que dominam a velha natureza humana. E a primeira delas, a primeira que eu consigo encontrar no texto sagrado, é o mal. Tudo que é mal, a maldade, a malícia. O mal é a disposição pessoal e interior para fazer o mal.
Mas é fazer o mal e sentir prazer, e sentir satisfação em fazer o mal, em fazer o que é ruim. E atentem, meus irmãos, para o texto. É tanto o desejar, ou seja, a mente, o coração, como também o realizar. Fazer o mal. Ou seja, tudo começa no nosso coração, na nossa mente. São aquelas situações quando nos utilizamos de artimanhas falsas para enganar, para manipular os outros. Mas há também uma outra natureza pecaminosa descrita no texto, que é o dolo. Na língua grega, o dolo é a mentira, é o fingimento, é a má intenção formulada na mente para enganar o outro, para enganar o próximo. É bolar esquemas mirabolantes para derrubar o outro. Mas Pedro também fala das heresias, das hipocrisias. E essa expressão hipocrisia, ela está registrada para aqueles que têm na Bíblia a versão Almeida. E inclusive ele se utiliza da expressão hipocrisias. Ele inclusive fala dessa palavra no plural, justamente para abarcar todo tipo de hipocrisia, seja ela em matéria religiosa, seja ela em matéria de relacionamentos. Mas Pedro também fala das invejas. E Pedro também fala das invejas no plural. No grego, a inveja é a insatisfação com o sucesso do outro. É a insatisfação com a vitória do outro. Seja sucesso material, seja sucesso emocional. A inveja, meus queridos irmãos, é uma lástima na vida de um homem e de uma mulher. A inveja é um sentimento de ciúme e de má fé que o indivíduo tem pelo seu próximo, tem por aquela pessoa que está perto dele. E Pedro vai além e fala também sobre as críticas injustas. Ou seja, Pedro está falando da terrível maledicência. E eu creio que maledicência, todos nós sabemos o que é. É falar mal do outro. Seja falar mal de mentiras, ou seja, falar mal em verdades. E mesmo que a informação ela seja verdadeira, mas dita negativamente, sem a intenção de contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do outro, é pecado. Falamos muitas vezes para humilhar, para denegrir a imagem do outro. Veja o que o apóstolo Paulo também nos descreve, como é necessário abandonar nossas dependências da velha natureza, nossas dependências pecaminosas. Quando ele fala à igreja, aos Colossenses, no capítulo 3, verso 9, na segunda parte, e também o verso 10, ele diz assim: vocês já deixaram de lado a natureza, vocês já deixaram de lado a velha natureza, com seus costumes. Verso 10, e se vestiram com uma nova natureza. Esta natureza é a nova pessoa que Deus, o Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E ele fala também em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 11, quando ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos,
mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Meus queridos irmãos, escute bem o que eu vou lhes dizer. A igreja que eu quero ser é uma igreja que deseja a liberdade das amarras do pecado. A igreja que eu quero ser é uma igreja que deve ser dependente da operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele, é o Espírito Santo de Deus, quem nos ajusta para nos dar liberdade diante do pecado. E meus queridos irmãos, isso é milagre de Deus. É Deus quem faz, é de Deus para nós. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos perdoa, é Ele que nos restaura. Isso é milagre de Deus. Cabe a cada um de nós desejar este despojamento e permitir que o Espírito Santo de Deus nos afaste desta vida pecaminosa. Mas eu quero continuar, eu quero prosseguir no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, e te mostro um segundo passo, um segundo objetivo, um segundo desejo, que o apóstolo desperta na vida da igreja. Eu quero ser uma igreja convicta. É isso mesmo. Eu quero ser uma igreja convicta. Convicção. Eu quero ser uma igreja determinada e convicta. O verso 1, na parte B, diz assim: sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pedro, ele compara a convicção ao movimento de um bebê em direção ao leite que o alimenta, ao leite que sustenta a sua vida. Convicção, meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Convicção é movimento de conhecimento. A nossa convicção é a nossa fonte de sobrevivência. Eu quero que vocês atentem para isso. A nossa convicção é a nossa fonte de sobrevivência. Convicção é sobrevivência. Nossa sobrevivência, ela depende desta caminhada na direção de Deus, para nutrir as nossas vidas, para nutrir a nossa estabilidade espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. Como você, igreja de Jesus, tem se alimentado? Como você, igreja de Jesus, tem buscado se alimentar na sua caminhada, na sua vida? Como você, igreja de Jesus, tem se alimentado para se manter convicto na razão da sua fé, sabendo no que você crê? Quero uma resposta simples, muito simples, que com toda certeza você sabe. Não há crescimento sem meditação bíblica. Não há crescimento sem uma vida de oração, sem uma vida devocional diante de Deus. Por isso, conheça de todas as ciências. Conheça, estude, tenha conhecimento de todas essas fontes. É importante para todos nós. A própria Bíblia, ela reconhece o desenvolvimento acadêmico como um basilar na vida de um servo e de uma serva de Deus.
Veja a vida do profeta Daniel e você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer aos irmãos que não há entendimento que sustente a sua vida espiritual longe da meditação bíblica, longe de uma vida de oração. O alimento de Deus, ele se assemelha ao leite materno, leite puríssimo, leite que vem do amor de uma mãe que se doa sua vida, doa o seu corpo para alimentar o seu filho. Leite que vacina, leite que cura até mesmo doenças de um bebê, leite que nutre, leite que hidrata, leite perfeito, leite sem nenhum tipo de mistura. Deus então vem e nos oferece tudo isso. Um leite puríssimo, sem nenhum tipo de mistura. E nós? O que nós fazemos diante disso? Muitas vezes corremos atrás de um alimento misturado, muitas vezes corremos atrás de um leite azedo, de uma comida envenenada, de uma água suja. Queremos muitas vezes beber a água da fossa. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Veja só isso. A palavra em nossa tradução grega para genuíno ou puro é justamente contrária à do dolo. Aquele mesmo dolo de que devemos nos livrar, nos despojar, que é a mentira e o fingimento. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, no último verso da segunda carta, ele diz assim: continuem a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Eu preciso resolver os meus problemas e me relacionar com o Senhor Jesus. Eu preciso resolver as minhas questões e me relacionar com o Senhor Jesus. Por isso, você precisa fazer isso. Você precisa parar e encontrar a solução dos seus problemas. Seu modo de resolver a sua falta de tempo, ou talvez a sua inconstância, ou talvez a sua indisciplina na leitura da palavra de Deus. Não delegue isso às pessoas que estão à sua volta. Não delegue isso a esta igreja, aos líderes dessa igreja, às lideranças dessa igreja. Você é responsável pela sua nutrição. Você é responsável pelo seu crescimento diante de Deus. Você é responsável pelo seu relacionamento diante de Deus. Eu quero ser uma igreja convicta. Eu quero ser uma igreja determinada. Por isso, eu estudo a palavra de Deus. Por isso, eu tenho uma vida de oração. Por isso, eu venho para a escola bíblica dominical. Por isso, eu trago os meus filhos para a escola bíblica dominical. Esta precisa ser a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos nossos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Mas Pedro também, ele continua caminhando, ele continua prosseguindo em mais um objetivo, em mais um desejo. Eu quero ser uma igreja viva. Olha só, meus irmãos, o verso 5, o que diz: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. A igreja que eu quero ser
é uma igreja viva. E creio que todos nós queremos isso. O apóstolo Pedro, ele nos chama de pedras vivas. Pedras vivas somos nós, cada um de nós. A igreja é viva porque ela é fundada, ela é fundamentada numa rocha. Jesus é essa pedra. Jesus é essa pedra, esta rocha provada. É a pedra angular. É pedra que foi muito bem solidificada, muito bem assentada, como diz lá em Isaías, no capítulo 28, no verso 16. A imagem da pedra indica que Jesus Cristo é uma força invencível. Nos indica que Jesus Cristo é uma força invencível e que dura para sempre, que dura a eternidade. Jesus é a pedra fundamental da nossa esperança. Jesus é a pedra fundamental do nosso ânimo. Uma pedra, uma igreja que é viva, ela confessa Jesus como Senhor das suas vidas. O erro de uma igreja que não possui os anseios descritos pelo apóstolo Pedro é querer ser uma igreja que confessa a si mesmo. Ou seja, ao invés de falar de Jesus, ela fala de si mesma. Ela fala dos seus próprios feitos, das suas realizações. E aí, ao final de cada culto, a gente muitas vezes se pergunta: e aí, meu irmão? E aí, meu irmão, como é que foi o culto? O culto foi bom? O culto foi legal? Gostou do culto? O culto foi uma bênção para você? Vou te dizer a verdade, tá? O culto hoje não foi tão legal assim, porque o som falhou, a transmissão caiu e não conseguiu mais transmitir os cultos. O louvor realmente, eu acho que desafinou um pouco. Eu acho que o pessoal não cantou muito bem. O maestro acho que não ensaiou direitinho esse grupo. O coro estava ali muito mais ou menos. Cantou fraco. O pastor hoje estava meio desanimado. E pregou 1h30. Desanimado e pregou 1h30. Sabe, meus irmãos, são palavras que existem no meio do povo de Deus. E muitas vezes vamos estabelecendo a igreja que eu quero, e não a igreja que eu quero ser. A gente deveria, na verdade, era se perguntar: e aí? Será que verdadeiramente eu proclamei que Jesus é o Senhor da minha vida? E aí? Será que de verdade eu me submeti ao Senhor e disse ao Senhor: olha, que a sua vontade seja feita na minha vida? Na verdade, o que nós deveríamos dizer ao Senhor é se verdadeiramente nos entregamos completamente a Ele. Se prestamos um culto agradável ao Senhor, um culto racional ao Senhor. Por isso, ouça, uma igreja viva, ela se constrói numa casa espiritual, diz o texto sagrado, o texto que lemos. Casa espiritual é uma casa em que o Espírito Santo de Deus nos conduz. É uma casa onde o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Não é, e prestem bem atenção nisso, não é a instituição, não é a diretoria, não é o corpo de ministros, não são as equipes da igreja, não existe outra influência. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de conduzir a sua igreja. Que sejamos uma casa, mas uma casa espiritual, e não uma casa carnal. Por isso,
proclame o Evangelho de Jesus. Não se envergonhe de ser igreja de Jesus, onde quer que você esteja. Não se envergonhe. Somos convidados a não nos envergonharmos desta pedra. Como Paulo também disse lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero caminhar para o fim, para o último ponto. Por último, o último desejo, o último objetivo que trago à luz do apóstolo Pedro é que eu quero ser uma igreja peregrina. O verso 4 e o verso 11, eles dizem assim: cheguem perto dele, caminhem para perto dele. E o verso 11 diz assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. A igreja que eu quero ser é uma igreja peregrina. A igreja que eu quero ser é uma igreja forasteira. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós não pertencemos a este lugar. Nós não somos daqui. E quando muitas vezes nós esquecemos disto, nos tornamos escravos do presente. Ficamos algemados às paixões carnais. Ficamos presos a tudo aquilo que está acontecendo numa velocidade enorme. Porque hoje me parece que o tempo está mais rápido. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Mas eu acho que o tempo está correndo mais rápido. Ficamos muitas vezes algemados às coisas presentes. E não sou eu quem vos digo isso. Quem diz isto é a palavra, é o texto sagrado. Eu tenho até um pouco de receio de falar sobre uma igreja peregrina, uma igreja forasteira, e você entender isso de maneira minoritária. Por isso, atente para o que diz a palavra de Deus. Ser uma igreja peregrina não significa ser uma igreja escapista, irresponsável, que foge da realidade e das necessidades dessa vida. Não é isso. Nós vivemos o presente, encaramos o presente, mas não idolatramos o momento presente, como se ele fosse a única coisa que pudesse acontecer nas nossas vidas, como se fosse o nosso último suspiro. Quando nos lembramos da nossa condição peregrina, da nossa condição passageira neste mundo, começamos então a entender que Jesus, Ele tem planos, Ele tem propósitos para cada um de nós. Quando lembramos da nossa condição peregrina, que é a marca de Jesus, aliás, que é a marca que Jesus ensina à sua igreja, nós somos então capacitados a viver de modo exemplar todos os dias de nossas vidas. Repare que a exortação a sermos peregrinos, ela desemboca no estilo de vida lá do verso 12, que diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de receber que vocês praticam boas ações. E assim, louvem a Deus no dia de sua vinda. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina sobre a nossa conduta como igreja de Jesus aqui na terra. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 17, ele diz assim: sede meus imitadores,
e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele diz assim: ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É por isso que quando Pedro nos ensina a sermos peregrinos, ele pede que nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas glorifiquem ao Deus das nossas vidas. E ele está dizendo que só uma vida exemplar e uma vida desapegada das paixões carnais, das paixões desta vida, pode glorificar a Deus. Somente uma vida desapegada pode glorificar a Deus. Por isso, eu preciso me conscientizar que eu sou um forasteiro neste lugar. E isto me torna uma igreja livre, uma igreja convicta, determinada, uma igreja viva. E eu quero caminhar para o fim dessa reflexão. Eu quero convidar desde já os irmãos a ficarem em pé. Vamos ficar todos em pé. E eu quero concluir dizendo que precisamos estar com os nossos olhos abertos, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. A igreja que eu sou deve ter uma nova identidade a partir de hoje. Deve ter uma nova identidade a partir de agora. Somos sacerdotes de nós mesmos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos uma missão: cuidar dos nossos irmãos, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Temos em Deus um alimento maravilhoso: a graça, a misericórdia, o amor, a alegria, o perdão. Em Cristo temos acesso durante todo o tempo ao Deus das nossas vidas. E a sabedoria bíblica para viver como igreja de Jesus. Eis o que sou, eis o que todos nós somos igreja de Jesus. Jamais se esqueça disso. Onde você estiver, você é igreja viva, você é igreja convicta, você é a igreja do Senhor, e através das suas atitudes, das nossas atitudes, nós precisamos glorificar o nome do nosso Deus.